Olá galerinha, tudo bem com vocês, minha gente? Galera, no vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto um pouquinho diferente, né galera? Mas ligado ainda com o nosso vetor gradiente e as curvas de nível, galera. O vídeo que eu quero... O que eu quero passar hoje para vocês, galera, é sobre a ideia dos multiplicadores de Lagrange, galera. A ideia sobre os multiplicadores de Lagrange. Os multiplicadores de Lagrange, galera, é uma ideia para a gente encontrar valores máximos e mínimos incondicionados, galera. Certo? Mas como assim? Vamos embora entender isso daqui. Primeiramente, deixa eu anotar aqui para vocês, galera, certo? Então, para que serve os multiplicadores de Lagrange? Para obter máximos e mínimos condicionados, galera. Galera, a gente já conversou aqui no canal também. Quando a gente tem uma chamada curva de nível, pense nisso daqui, uma curva de nível em um espaço tridimensional. Aqui vejam que nós temos o eixo X, o eixo das abscissas, eixo Y, eixo das ordenadas e o eixo Z, que é a cota, galera. Mas quando a gente tem uma chamada curva de nível, a gente está ligada ao que? Ao nosso querido vetor gradiente. Vou até colocar ele aqui, olha. Está ligada ao nosso querido vetor gradiente. A gente fala que o vetor gradiente ele é ortogonal à curva de nível. Então, aqui nós temos uma curva de nível, tem uma reta tangente aqui, e esse vetor ele vem para aqui, galera. Esse vetor é o que a gente chama de vetor gradiente. Ele é ortogonal à curva de nível porque tem uma reta tangenciando ele. E aqui forma, olha, um ângulo de 90 graus, galera. Forma um ângulo de 90 graus. Mas só que para o lado, aqui nós temos, olha, o gradiente da função g. E para esse lado aqui, nós temos o gradiente da função f. Nós temos o gradiente, galera, da função f. A ideia dos multiplicadores de Lagrange, galera, quando a gente divide esse daqui, esse vetor por esse daqui, vai dar uma constante de proporcionalidade, galera. E é essa constante que a gente vai chamar de multiplicadores de Lagrange, galera, tá certo? Então, repetindo, o que são os multiplicadores de Lagrange? Os multiplicadores de Lagrange, a ideia deles é a gente obter máximos e mínimos condicionados, galera. Nós temos também, gente, uma função g, né? Nós temos uma g, galera. Então, galera, repetindo aqui, né, que nós temos uma condição, galera. Essa daqui é a g, a nossa função afetiva. Certo, galera? X e Y estão sujeitos a essa condição aqui. Então, portanto, galera, o multiplicador de Lagrange, a condição dele, galera, será a seguinte: vai ser o gradiente de f, vai ser o gradiente de f com uma função de duas variáveis que será igual a lambda
vezes o gradiente de g, que é essa função aqui, olha, galera. E é o gradiente de g. O que é esse símbolo estranho aqui que apareceu? São esses vetores aqui, galera. Vocês percebem que esses vetores aqui, eles são vetores paralelos. Como é que eu posso dizer? Eles são vetores paralelos, galera. Então, quando a gente divide esse daqui por esse daqui, a gente vai ter uma constante de proporcionalidade. E esses vetores aqui é justamente os multiplicadores de Lagrange, a ideia dos multiplicadores de Lagrange, galera. Então, repetindo, o que é os multiplicadores de Lagrange? A ideia dele está ligada ao nosso vetor gradiente, para a gente obter valores máximos e valores mínimos, galera, tá certo? Então eu tenho uma questão aqui, galera, para a gente resolver, tá certo? Eu já volto com vocês. Então, galera, eu trouxe aqui uma questão bem legal para a gente resolver dos multiplicadores de Lagrange. Essa questão nos fala assim: obtenha a área máxima de um retângulo. Considere seu perímetro de 400 metros. Então, galera, a gente não pode se esquecer do que a gente acabou de conversar sobre os multiplicadores de Lagrange, que ele será essa condição aqui, olha, o gradiente de f. Nós vamos ter aqui, olha, o gradiente de f com uma função de duas variáveis, f de x e y, que será igual a lambda, não vai se esquecer que lambda são os vetores, vezes o gradiente de f da nossa função efetiva. Certo, galera? Agora você vai ter que recordar de uma coisa que você viu no ensino médio, que perímetro é a soma de todos os lados, galera. Perímetro é a soma de todos os lados, galera. É a soma de todos os lados, para você não se esquecer, galera, tá certo? Em que perímetro é a soma de todos os lados. Então, galera, se esse lado aqui do retângulo ele é x, esse outro lado aqui ele também vai ser x. Se esse lado daqui ele é y, esse lado daqui de cima ele também vai ser y. A gente realiza uma soma, x mais x vai ser igual a 2x, y mais y vai ser igual a 2y, galera. Quando o perímetro ele é o que? Igual a 400, quando ele é igual a 400 metros. A gente pode realizar uma simplificação aqui. A gente já pode dividir todo mundo por 2 aqui. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então a gente repete o x. 2 dividido por 2 também vai dar 1. Repete o y para ficar mais limpo. E 400 dividido por 2 vai dar 200. Isso daqui tem que ser igual a zero. O 200 que está somando vai passar para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar x mais y menos 200 igual a zero. E fechamos aqui essa primeira parte. Essa daqui, galera, é a nossa função g. Não vai se esquecer disso.
Essa daqui é a nossa função g, tá certo, galera? Agora, galera, nós vamos obter os gradientes. Então, a gente vai fazer o quê? Você sabe, que eu já expliquei aqui no meu canal, que o gradiente ele é um vetor formado por derivadas parciais. Um vetor formado por derivadas parciais. Então, vai ser o gradiente ele tem essa estrutura aqui, olha. Vai ser igual a derivada parcial da função em relação a x e derivada da função em relação a y, quando a gente aqui tem duas variáveis. Tá certo, gente? Então, para a gente obter, galera, a área máxima desse retângulo, aqui a gente vai fazer a derivada parcial do primeiro gradiente. Que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai derivar isso daqui, galera. Vamos embora derivar, minha gente. Opa, galera, uma coisa que eu esqueci de avisar para vocês, minha gente, é sobre a área do retângulo. A gente sabe, olha, que a área do retângulo ela é base vezes altura, que vai ser essa condição aqui que a gente vai querer encontrar, que vai ser, né, igual a x vezes y. E o primeiro gradiente a gente vai derivar daqui, galera. Tá certo? Então vamos embora. Nós temos aqui, né, galera? Vou traçar uma linha aqui. Vamos embora, me ajude então aqui a derivar. Veja só, a derivada de x é 1 vezes y, vai dar y. Então nós vamos ter aqui, olha, uma função y derivada em relação a x, derivada em relação a x é 1 vezes y, vai dar y. Derivando agora em relação a y, vai ficar, veja só, a derivada de y é 1. 1 vezes x vai dar x, galera. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu primeiro derivei essa primeira parte daqui do gradiente. Então, vejam só. A derivada de x, isso a gente derivando em relação a x, a derivada de x é 1. 1 vezes y vai dar y. Derivando em relação a y agora, a derivada de y vai ser 1. 1 vezes y vai dar y. Certo, galera? E esse daqui vai ser igual a lambda vezes o gradiente da função g, galera. O gradiente da função g. Então vai ser o seguinte. Aí, como eu havia dito para vocês, agora sim a gente vai para g, que é a função g, galera, é essa parte aqui. Então me ajude aqui. A gente vai derivar, vejam só, x, a derivada de x vai ser 1. Derivada de x é 1. Y é constante, derivada da constante é 0. A derivada de y também é 1. X é constante, então a derivada da constante é 0. Então aqui vai ser 1. E agora, galera, você vai multiplicar. Você vai fazer lambda vezes 1 e lambda vezes 1. Que vai dar, galera. Então, galera, vejam só. Lambda vezes 1 vai ser lambda. Primeiro a gente repete esse y e x aqui. Lambda vezes 1 vai ser lambda. E lambda vezes 1 também vai ser lambda, galera. Então a gente percebe o que aqui, galera? O que a gente percebe? Logo a gente percebe que o valor de x
e de y dependem de lambda, galera. Dependem de lambda, gente. Então vejam só o que é que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai agora fazer a função g. Então vejam só. Vai ficar, olha, x mais y. Lembre-se que a gente está falando da função g, dessa função aqui. O 200 que está subtraindo vai passar para o outro lado. O que? Multiplicando. Opa, galera, aqui foi erro meu agora, viu? Desculpem. Aí, aqui foi erro meu agora. A função g vai ser lambda. Galera, vai ser lambda mais lambda. Por quê? Lambda mais lambda. Porque o valor, galera, de x e y dependem de lambda. Então vai ficar lambda mais lambda, que vai ser o quê? Igual a 200. Vejam só o esquema que eu fiz aqui. O menos 200 que está subtraindo aqui, ele vai passar para o outro lado, somando, galera. Então a gente percebe aqui o que? Lambda mais lambda vai dar 2 lambda. Vai dar 2 lambda igual a 200. E logo a gente faz o que aqui? A gente passa dividindo. Lambda, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ser 200 dividido por 2, que vai ser o que? Igual a 100, galera. Que vai ser igual a 100. Só que ele pediu a área máxima do retângulo. Então a gente vai fazer o que agora? Aqui você encontrou as dimensões para essa área ela ser máxima. Que é o que? 100. O valor de lambda vai ser assim. Você encontrou as dimensões para que essa área ela seja máxima. Então você vai fazer o seguinte aqui agora. Você vai usar a fórmula do quadrado, do retângulo, que você aprendeu no ensino médio, que vai ser área igual a base vezes a altura. Então a área, galera, aqui vai ser igual a 100 vezes o 100. Então essa área aqui vai ser igual a 10.000 metros quadrados, galera. É o valor máximo desse retângulo aqui, galera. Utilizando o que? O método dos multiplicadores de Lagrange. Galera, eu peço perdão a vocês por terem confundido aqui, tá certo, galera? Vocês, mas eu explico para vocês de novo por que é lambda mais lambda. Porque vejam só. Logo a gente percebe aqui na função g que o valor de x e de y eles vão depender de lambda. A gente encontrou aqui as dimensões para que essa área seja máxima, galera. Então logo a gente percebe que x e y vão ser o quê? Vão ser igual ao valor de lambda. Então a gente faz o que aqui? Lambda mais lambda vai dar 2 lambda. Isso que quando é igual a 200 aqui, galera. Nesse exemplo aqui ele é igual a 200. Aí quando a gente tem uma igualdade, galera, a gente passa dividindo, tá certo, gente? Aí aqui nós temos a dimensão, galera, da área para ela ser máxima. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Galera, eu também estou aprendendo agora os multiplicadores de Lagrange. E também quero passar para vocês, quero ensinar vocês, que eu também estou tendo dificuldade para aprender esse assunto, porque é um assunto muito difícil, galera. Mas com a persistência a gente chega lá, galera. Tá certo? Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, gente. Isso vai ajudar bastante o nosso canal, tá certo, galera? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, galera, se Deus quiser.